Fala galera, só ouro com vocês, quem fala aqui é o tio David, sejam bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje iremos falar sobre a ferramenta que é o amigão do nosso querido desenvolvedor, a ferramenta VS Code. Você já utilizou essa ferramenta? Já ouviu falar? Não! Independente da sua resposta, fica nesse vídeo, pois hoje iremos aprender como que a gente baixa essa ferramenta, faz a instalação e também efetua as personalizações com as suas extensões. Bravo! Galera, já peço que se inscreva no canal, lembre-se, ative o sininho das notificações e deixa o like aí para fortalecer o canal. Vamos nessa! Galera, estamos aqui na nossa tela do Whimsicall, onde agora a gente vai falar sobre o nosso amigão, o VS Code, e o nosso bate-papo de hoje será voltado a saber o que é o VS Code, como que a gente pode estar baixando esse software e instalando em nosso computador. Conheceremos também a interface de usuário do VS Code e também veremos algumas extensões úteis que podem com certeza melhorar a nossa produtividade e também a aparência do nosso VS Code no nosso dia a dia de trabalho como programador. Então, vamos nessa! Inicialmente, vamos começar aqui pela definição do VS Code. O VS Code, galera, ele basicamente é um editor de texto, mas não um simples editor de texto como qualquer outro, como um Word, ou até mesmo um simples bloco de nota. O VS Code em si, ele é voltado para a edição de código-fonte, então você consegue lá trabalhar com várias linguagens de programação dentro do VS Code, construindo lá seus código-fonte acerca de algum programa que você queira fazer. E aí, isso é muito fácil de fazer dentro do VS Code, porque simplesmente existem diversas extensões que facilitam a nossa vida lá dentro. Então, com várias extensões para facilitar o nosso trabalho, com certeza o VS Code seria um excelente editor de código. Além disso, o VS Code é uma ferramenta open source, o que significa que é código aberto, possibilitando que você possa editar o código do VS Code, trazer uma nova versão, e ainda criar extensões que podem ser utilizadas dentro do VS Code. Uma outra questão é que o VS Code pertence à empresa Microsoft, e aí também tem uma ampla gama de sistemas operacionais que o VS Code pode fazer parte, como Windows, Linux e macOS. E por fim, a gente pode ver também que o VS Code ele fornece suporte a umas coisas bem interessantes, tais como a questão do controle de versionamento Git, ou seja, você pode controlar as versões do seu código-fonte através do próprio Git. Então tudo que você altera lá no seu código, você consegue subir através do Git lá para o seu repositório que se localiza lá no GitHub. Além disso, o VS Code te fornece a complementação inteligente de código, ou seja, aquele famoso IntelliSense e IntelliCode, facilitando a tua vida no momento aí da programação. Se você não lembra como é que é o nome do código ou do comando, o VS Code ele te dá algumas sugestões e ainda te explica mais ou menos para que serve aquele código ali, tá bom? Além disso, o VS Code fornece suporte naquele maravilhoso processo de depuração, para você caçar os bugs e acompanhar a execução das suas linhas de código. Beleza? Então esse aí é o nosso querido VS Code, o nosso editor de texto que é focado na edição, criação aí dos códigos-fonte. Beleza? Seguindo em frente agora, galera, a gente vai ver como que a gente pode estar baixando e instalando o nosso VS Code na máquina. Para que a gente possa baixar o VS Code, aconselho que você acesse pelo site oficial code.visualstudio.com. Se você não memorizar esse link, vou deixar também disponível aí na descrição. É muito fácil você encontrar. Basta abrir aí uma aba do seu navegador, digitar aí na pesquisa VS Code. E aí o primeiro resultado que você encontra nessa pesquisa é o site oficial do VS Code. Então você vai lá, acessa esse site, espera aí carregar. Muito simples, assim que você entra na página do VS Code, tem duas opções aí, dois locais para você clicar em download. Tanto aqui na parte um pouco mais abaixo, como nessa parte superior aqui do menu. Você clica lá em download e ele vai te direcionar para a página de download. Escolherei aqui a versão do Windows, afinal esse é meu sistema operacional. Vou clicar aqui. Enquanto aí vai se preparando para fazer o download do meu VS Code, a gente também pode observar que o próprio site direciona a gente lá para a parte de documentação do VS Code, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre como é que funciona o VS Code, dando os nossos primeiros passos, conhecendo um pouco mais aí da estrutura
do nosso querido VS Code, né? Tanto configuração, guia de usuário, controle de código, terminal, linguagens utilizadas e aí vai. Feito o download, a gente vai agora fazer a instalação do nosso VS Code aqui na máquina. Então terminou aqui o download, vamos clicar aqui nele, executar. É muito fácil instalar aqui o VS Code, gente. A gente vai aceitar aqui o acordo, próximo. Aqui é o local onde vai ser instalado na sua máquina, próximo. Como já tinha instalado anteriormente, isso aqui vai aparecer, mas normalmente não vai aparecer aí para vocês. Então vou confirmar aqui sim. Aqui vai ser o nome que a gente vai ter desse software quando a gente for pesquisar no menu iniciar. Próximo. Eu costumo marcar criar timeline de trabalho, adicionar a ação de abrir com code menu de contexto do Windows Explorer na parte dos arquivos, né, e também na parte do diretório. Então deixo tudo isso aqui marcado. Próximo, instalar. Então aqui vai começar o processo de instalação no nosso computador. Normalmente isso aí é muito rápido. Vamos aguardar aí um pouquinho. 2000 anos depois. Finalizado aí a instalação do nosso VS Code, você pode clicar em concluir. Automaticamente, se você fizer isso, como essa caixinha aqui está marcada, ele já vai iniciar o VS Code. Você pode desmarcar se você quiser, caso não queira que inicialize assim que você concluir. Vou fazer isso para que a gente possa aqui voltar agora para o nosso Vimscol. Então galera, a gente conseguiu já fazer aí o download e a instalação do VS Code na nossa máquina. Muito fácil, não tem nenhuma complexidade nisso. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos conhecer um pouco mais a interface desse programa. Então vou aqui no nosso menu iniciar, vou digitar aqui VS Code. Tá aqui ó, Visual Studio Code. Clicar aí ó, vai carregar o programa. Pronto. Nosso VS Code carregou aqui na máquina. E aí a gente vai conhecer agora algumas regiões do nosso VS Code. Na primeira vez que a gente abre o VS Code, ele tem essa cara aí, como vocês podem estar vendo. Aqui nessa lateral, onde tem esses ícones aqui, é o que nós chamamos de Activity Bar. E cada ícone desse vai trazer informações, né, referentes ao que cada um significa. E essa espécie de aba a mais que aparece aqui é o que nós chamamos de Sidebar. Beleza? Então cada elemento, cada ícone aqui da Activity Bar abre um sidebar. E aqui mais embaixo, nessa faixa roxa aqui no rodapé, é a Status Bar. É onde a gente vê os status, tem algum problema e outras informações aqui que aparecem no rodapé conforme você vai utilizando aí o VS Code. Aqui na parte superior são os menus, como a gente está vendo aqui, menus de acesso rápido. E aqui no centro, né, nessa tela de boas-vindas, se a gente fechar isso aqui e der um clique duplo, é onde a gente vai estar trabalhando aí com os nossos editores, né? Lembrando que a gente pode abrir vários editores aqui. No caso, não tem nenhuma linguagem selecionada, né? Tanto que ele pede para fazer essa seleção. Você pode fazer a escolha da linguagem no seu editor aqui pela Status Bar, vindo aqui onde tem Plain Text, clica aqui e escolhe a linguagem de programação que você quer trabalhar aqui no seu editor. No caso eu não vou fazer isso, eu vou vir aqui nesse ícone aqui do Activity Bar, que está aqui Explorer, e vou aqui nessa opção Open Folder. Vou procurar aqui no meu computador uma pasta com projeto, vou selecionar essa pasta e ela vai abrir aqui no meu VS Code. Essa aqui é uma pasta de um projeto, né? Aqui tem toda a organização, os arquivos. Sendo a primeira vez que você está abrindo essa pasta, o VS Code vai perguntar se você pode confiar nesse autor. Sim, confirma. E aí, ó, vamos abrir aqui um código fonte. Aqui temos um arquivo HTML. Aqui nós temos um arquivo CSS. Aqui nós temos um arquivo em JavaScript. Então você tem aqui vários códigos fonte, separadamente abertos em cada um editorzinho separado, um editor para HTML, um editor para CSS, um editor para JavaScript, beleza? Você consegue fazer essa brincadeira aqui dentro do VS Code. Essa é a cara do VS Code, não tem muito mistério. Aqui você está vendo que é uma espécie de um preview do código, né? Você pode navegar aqui por ele, ou clicando aqui, ou na própria barra de rolagem, como vocês podem ver. É bem tranquilo aqui fazer a utilização desse software. Vamos voltar aqui para o nosso Vimscol.
Que o foco agora, além da gente ter conhecido um pouco da interface, o foco é a gente também ver como que a gente pode estar utilizando extensões dentro do VS Code. Lembrando que as extensões são utilizadas para dar aquele upgrade dentro do VS Code, seja para poder deixar o teu trabalho melhor ou para dar uma aparência mais bela ao teu VS Code. Então, aqui eu separei algumas extensões que a gente pode estar utilizando dentro do VS Code, como por exemplo o Visual Studio IntelliCode, algumas extensões que envolvem tema dentro do VS Code, vai mexer lá nas cores da plataforma, nas cores dos comandos, os ícones, que a gente também vai ter algumas extensões para trabalhar com ícones, Color Highlight, Rectifier Color, e aí vai. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles agora. Primeiro o Visual Studio IntelliCode, para deixar aí o teu Visual Studio mais poderoso nessa questão aí do IntelliCode, essa complementação inteligente do código. Como é que a gente instala uma extensão? A gente vem aqui na Activity Bar, nesse ícone aqui da extensão, clica nele e vai aqui na caixinha de busca Visual Studio IntelliCode. Vamos procurar aqui por esse cara, tá aqui. Você vê que tem um retângulo azul com o nome Install, tanto aqui na parte desse sidebar, como aqui na tela que abriu quando eu cliquei nessa extensão. Você vai clicar em Install, ele vai instalar esse cara no teu VS Code. Isso é interessante você colocar isso daí, né, para deixar o teu VS Code mais poderoso nessa questão aí do IntelliCode, deixar essas complementações de código aí para ajudar no teu trabalho, na tua programação dentro aqui do Visual Studio. Vamos aqui ver novamente aqui no nosso WinScroll, mais uma extensão, que são as extensões de tema. Eu deixei um link aqui que a gente tem várias extensões que podemos escolher para colocar dentro do nosso Visual Studio Code. Então a gente pode escolher várias aí, você vai vendo e tudo mais, qual que mais te agrada. E particularmente eu utilizo no meu VS Code, aqui eu vou pesquisar nas extensões, o tema Drácula. Esse cara aqui. Aí você pode ver aqui uns detalhes sobre como é que é esse tema, como é que fica a aparência aí do teu Visual Studio, como é que fica aí as cores dos comandos. Aí você faz a instalação do mesmo jeito que a gente fez com a extensão anterior. Aí pronto, instalou, ele pede para tu escolher o Drácula padrão ou o Drácula Soft. Você escolhe aí como é que você quer. Se você não gostou, você pode clicar aqui e fazer essa alteração à vontade. Ou então, se você não gostou desse tema, você pode procurar outro tema por aqui, ver aqui alguma sugestão. Esse tema aqui, ó, Omnitem. Pode vir aqui, cola. Aí vai aqui, ó, instala esse cara. Aí já vai mudar para o tema que você acabou de baixar. Já é diferente, ó. Já tem uma aparência diferente. Ficou um pouco mais escuro, mais sombrio. Se você não gostou, você pode procurar lá novamente o Drácula e definir ele como seu tema. Daí fica à vontade sobre a escolha do tema do seu Visual Studio. O próximo que a gente tem são os ícones. Também tem dois exemplos aqui de extensões que tratam os ícones. Os ícones, no caso, se você for olhar aqui no Explorer, esses caras aqui que a gente está vendo, esses ícones aqui e tudo mais, é o padrão que a gente tem do Visual Studio Code. Se você quer deixar ele mais bonitinho, por exemplo, em vez de ter uma setinha somente pura e seca aqui, tem uma pastinha para representar que é um diretório. O íconezinho aqui do código fonte HTML ficar com o símbolo do HTML, ficar um negócio bem mais bonito. Aí a gente utiliza as extensões de ícone. Você tanto pode usar o Visual Code Icons, VS Code Icons, né, que é esse aqui, ou você pode utilizar Material Icons. Eu particularmente gosto mais desse. Eu acho ele bem mais interessante. Ó. Você vê aqui no detalhamento como que ele faz. Eu gosto bastante desse. Então eu vou instalar o Material Icon. Você também fica a seu critério, tá? Não precisa instalar esse. Você pode instalar o que você quiser.
eu vou escolher o Material Icon. Quando eu venho aqui no Explorer, veja ó, que já modificou as pastinhas. Quando é uma pastinha com a semântica muito específica, tipo áudios, IMG, assets, ele traz uma pastinha mais personalizada. Eu vou dar um Ctrl mais aqui no VS Code, que ele vai te dar um zoom aqui, só para a gente ver um pouco mais de perto. Você vê aí ó, que ele fica mais personalizado. Ó, Styles, fica uma pastinha que remete ao CSS3, o símbolo do CSS3, o símbolo do HTML5, JavaScript. Bem interessante, muito bacana essa personalização que é realizada através dessa extensão do Material Icon. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso ImScroll. A gente também tem a Color Highlight, muito legal, principalmente quando você está mexendo aí com cores em hexadecimal e você quer dar um destaque para não ver apenas aquela numeração com letras. Você quer que seja visível as cores, então você tem essa extensão Color Highlight, Highlight. Você vai lá e vai instalar. Instalado, ó, vamos aqui no nosso index CSS. Ó, esse código hexadecimal ó, já tá na coloração para a gente saber que cor é essa, né, nesse código. Esse RGB, ó, esse aqui também, ó, qual é a cor que representa. Então já fica bem legal, já fica bem mais fácil de você ter uma visão de qual é a cor que você está colocando. Por exemplo, eu não quero essa cor aqui. Vamos colocar uma outra. B, C, D, A. 3, 4, quer dizer. Opa, acho que eu sucedi aqui. B, deixa eu tirar. Ó, já muda drasticamente, ó, você já consegue visualizar. Voltamos aqui para o nosso ImScroll. A gente vai ver essa próxima extensão, essa Bracket Pair Color. Bem interessante também quando você está num código que tem muitas chaves e aí você fica perdido onde é que começa, onde é que termina. Por exemplo, os códigos em JavaScript que usa muita função, estrutura de repetição, condicional. E aí você pode usar essa extensão. Então vamos lá, o Bracket. Vamos instalar. Vamos descer aqui no código. Vou pegar aqui um exemplo, uma function. Da function, outra function. Teste. Você tá vendo, ó, conforme eu vou dando as chaves, vai mudando a coloração. Que você fica tendo uma noção onde é que começa, onde é que termina, ó. Essa chave azul termina aqui, essa verde, ó, termina nessa verde. Então essa extensão ajuda você a ter uma identificação onde é que é o começo e o fim através das cores. Beleza? Bem útil aí para ajudar na tua visualização. Voltemos aqui. O próximo aí, ó, são as extensões de Code Snippet. São os farejadores, são bem úteis para poder trazer sugestões de comandos para que você possa utilizar dentro aí do teu VS Code. Então assim, você vai procurar, né, o snippet que mais vai ser necessário. Se você vai trabalhar com React, por exemplo, aí você pode instalar esse cara aqui para te auxiliar na codificação com o React. Se você vai trabalhar com jQuery, você pode baixar esse snippet aqui para te auxiliar no trabalho aí com a codificação jQuery. Interessante é que você coloca uma sigla aqui e aí ele traz sugestões de comandos que podem ser utilizados aqui. Vamos aqui novamente voltar. Tem esse auto import aqui, bem interessante, principalmente quando você trabalha com React, que você precisa importar os pacotes que você está utilizando nos seus códigos. Isso aqui se torna muito fundamental que você instale. Isso vai até agilizar o teu trabalho, né? Você não ter que, toda vida que vai importar um pacote, ter que digitar no braço aquele comando, aquela linha de comando, né, que você precisa para poder reconhecer um certo trecho de código que você está utilizando. Isso é muito útil, como eu falei, dentro do React, né, que você vai usar algumas tags de componentes. E aí, quando você digita a tag do componente, automaticamente o VS Code vai lá e importa para ti.
sem que você precise ter que ir lá depois fazer essa importação. Vai facilitar bastante aí a tua vida, essa agilidade no processo. Se você não vai trabalhar com React, não precisa instalar, só se você realmente trabalhar com React, aí você faz uso dessa extensão. Voltando aqui, ó, essa auto rename tag, realmente bem interessante. Inclusive eu vou até instalar aqui para a gente ver. Quando você está trabalhando muito com HTML, ela agiliza muito na edição do nome das tags. Você escreveu o nome de uma tag e normalmente essa tag tem uma abertura e um fechamento, e aí com essa extensão facilita mais o teu trabalho. Por exemplo, eu vou abrir uma tag aqui chamada tag P. Ah, mas não é tag P, é tag... Vou apagar o P, ó. Você viu que apagou também ali no fechamento, ó, tag David, ó. O que eu escrevo aqui no começo, já lá no final já vai sendo também escrito. Se eu apagar aqui também apaga, se eu digitar aqui alguma coisa também aparece lá. Então essa auto rename tag ajuda demais aí na agilidade nas escritas das tags, beleza? Voltemos aqui, ó. Esse Code Runner, bem interessante também, para você rodar alguns códigos no próprio VS Code, por exemplo, rodar um JavaScript, rodar um Python, pelo próprio VS Code aparecendo no terminalzinho. Normalmente você sabe que se for JavaScript você tem que rodar pelo browser, né, para poder ver o resultado. E quando você usa o Code Runner, essa extensão, nem vai ser preciso. Por exemplo, vamos baixar esse cara, Code Runner, install. Veja que assim que eu instalei, ó, já apareceu essa setinha aqui de play, ó, que é Run Code. Eu vou dar um clique duplo aqui nessa parte de cima, vou escolher aqui que é JavaScript. E vou rodar aqui, vou escrever aqui uns comandos bobos, né? Vou declarar aqui uma variável igual a 10. Vou declarar uma outra variável y igual a 20. E vou declarar uma terceira variável z, que é x vezes y menos 200. Aí eu vou dar um solilog, mostrar o valor de z. Clico na setinha e já tem aqui o resultado. Deu 0 aí, né? Porque 20 vezes 10, ou 10 vezes 20, tanto faz, dá 200, menos 200, 0. Vamos supor que aqui não é 10, é 15. Aí eu vou rodar aqui de novo. Pronto. Já deu aqui o resultado. Vamos supor que aqui a conta resulta em... Aqui, ó, vou rodar. Aí já sai aqui o resultado, ó. Beleza? Essa é a utilização do Code Runner. Bem útil aí para você que quer rodar os comandos pelo próprio VS Code mesmo, sempre no caso aqui do JavaScript, sem a necessidade de ter que ir lá abrir um browser para rodar esse negócio. Voltemos aqui, ó. O próximo é o Code Snap. Muito interessante quando você quer criar fotos com o seu código para você compartilhar aí um LinkedIn da vida, por exemplo, ou até mesmo nas suas mídias como o Instagram, ou até mesmo no seu status do WhatsApp, ou então mandar para um amigo pelo WhatsApp. Você pode usar o Code Snap aí no VS Code para você gerar essas fotos do seu código. Então, deixa eu colocar aqui Code Snap. Esse primeiro aqui, ó, vou instalar. Tá instalado. Deixa eu fechar aqui também esse terminal. Beleza? Aí você pode dar uma olhadinha para ver como é que funciona e tudo mais. Aí você vai dar um comando Ctrl Shift P. Deixa eu fechar isso aqui. Vou ver que meu JavaScript, eu vou dar um Ctrl Shift P. Aí abriu aqui essa opção. Aí eu vou clicar aqui em Code Snap. Aí vai abrir aqui, vou minimizar essa parte aqui lateral do sidebar. Tá, pronto. Aí apareceu aqui a extensão do Code Snap. Tá vazia por enquanto. Olha o que acontece quando eu selecionar algum trecho de código aqui desse meu editor. Eu vou selecionar esse pedaço aqui, ó. Ele já vai montando ali na lateral o código que eu quero gerar uma mídia, né? Gerar uma fotinha desse código aí. Gostei, só quero isso daqui. Pronto, você clica aqui nesse ícone do Code Snap.
E aí ele vai tirar uma foto, né? Vai gerar o arquivo e você vai salvar lá no seu computador. Você dá o nome que você quiser e salva. Pronto. Então isso aqui acabou de virar uma foto lá para o seu computador. Ah, eu quero outro pedaço aqui. Eu quero pegar essa parte aqui, ó. Pronto, ó. É só clicar de novo e gerou uma fotinha lá. Beleza? E vamos aqui, essa última extensão chamada de Live Server. É bem útil você que é um programador front-end, que quer ver o resultado do que você está fazendo no browser. E a gente sabe que tem uma forma chata, né, de fazer isso, abrir o browser, que é uma forma bem feia, né? Vamos dizer que eu vou abrir aqui a parte do projeto, aí eu vou aqui e abro meu index. Aí vai lá e vai carregar no meu navegador. Beleza. Carregou lá no meu navegador. Só que o que acontece? Toda alteração que eu fizer aqui no VS Code, eu vou ter que vir aqui no navegador, ou clicar aqui no refresh ou apertar F5 para ele poder atualizar as informações. Quando eu utilizo o Live Server é uma outra história. É como se eu tivesse um servidor rodando local na minha máquina, e aí toda alteração que ocorre ele já atualiza em tempo real. Isso é muito útil, bem interessante. Então eu vou instalar aqui esse cara e mostrar como é que ele funciona na prática. Deixa eu fechar tudo aqui, deixa eu vir para cá para o Explorer. Pronto, assim que terminar de instalar, terminou no caso, eu vou procurar aqui o index.html. Vou clicar o botão direito nele, já vai aparecer aqui no menu de contexto essa opção Open with Live Server. Clico nele e já vai automaticamente também abrir aqui no meu navegador o server, ó, 127.0.0.1 na porta 5500/index.html. Já apareceu aqui, ó, a minha página rodando aqui no meu Live Server. Veja o seguinte, ó, aqui foi que eu abri direto pelo arquivo no computador e aqui é pelo serverzinho do Live Server. Aí vamos aqui fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o index e vou mudar, vou tirar esse negócio aqui e colocar qualquer coisa. Beleza? Quando eu voltar aqui, ó, veja que pelo Live Server já atualizou. Mas aqui, pelo que eu abri pelo computador, não, continua Marmentaria Terezinha. Então vou dar um F5 aqui, ó. Agora sim ele entendeu que atualizou. Então, por essa forma aqui, esqueça, Live Server vai ser a solução. Então é isso, galera, espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. Aqui na nossa descrição do vídeo deixarei alguns links para que vocês possam aprofundar mais sobre o assunto da aula de hoje. Deixarei aí algumas informações a mais sobre o VS Code e também sobre as extensões que nós podemos estar utilizando para aumentar a nossa produtividade e performance de trabalho. E a gente fica por aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu! Till I get